Vamos começar a gravar. Meus irmãos, vocês que estão do outro lado, que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra de simbologia que o Jeremias está dizendo aqui nesse texto, que você possa meditar nessa palavra, ver os ricos detalhes que ele vai trazer através desse texto para as nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos ser um vaso limpo por dentro, um vaso que possa habitar o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor sinta prazer nas nossas vidas. E se você tiver a oportunidade de pegar a Bíblia nesse momento para você acompanhar o texto, se você não tiver, acompanhe através das palavras, mas que entregue neste momento essa comunhão plena com Deus, para que o Senhor possa agir na tua vida e transformar você como aquele oleiro transformou aquele vaso que havia quebrado num vaso precioso. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós estamos aqui, eu sou o pastor Rivaldo, estamos aqui na Copa Comunidade Batista Família Renovada, estamos na Avenida Antônio Roberto, número 103, uma cidade da Grande São Paulo, por nome Carapicuíba. Se você quiser nos visitar, o Senhor Jesus vai ficar muito feliz pela sua visita. Se você é de outro ministério e está um pouquinho afastado, está um pouquinho distante dos caminhos do Senhor, tenha certeza que o Senhor está muito triste com essa sua ausência e Ele vai ficar muito feliz se um dia você retornar. Então aproveite esse momento para meditar nessa palavra e toma os novos caminhos que o Senhor tem para você e deixa que a tua vida e a minha vida, estando na mão do Senhor, será direcionada e será abençoada por Ele. Amém? Está assim na minha palavra. O vaso do oleiro está no capítulo 18 do livro de Jeremias. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou nas suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez desse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, ou contra um reino, para arrancar, derrubar ou destruir, se a tal nação contra a qual falo se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação e o reino, de uma nação ou reino, para edificar, para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, diz os homens a Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: olha, estou forjando mal contra vós, projetando um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho, corrija a vossa conduta e as vossas ações. Amém? Somente até aí. Pai querido, estou aqui diante de ti, Senhor. Coloca a minha vida no teu altar. Peço ao Senhor, venha me dar o entendimento, Senhor, dessa palavra. Venha me dar o entendimento dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E após o Senhor me dar esse entendimento, Pai, que o Senhor possa me dar o conhecimento, me dar o entender, Senhor. Me perdoa minhas falhas, meus erros, meus pecados, minhas transgressões, que desde esse último momento que falei contigo até agora, errei, pequei, falhei. Me coloco na tua mão como um canal de comunicação, como um canal que venha do trono da glória do Senhor. Que o Senhor possa me usar da forma que te agrada, da forma que tu queres, Pai. E que essa mensagem possa ser passada para essa igreja e nós podemos ser edificados, Senhor, através dessa mensagem. E o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Amém. E graças a Deus. Se você crê, dê amém. E graças a Deus eu poderia sentar. Amém. O vaso do oleiro. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida, muitas pessoas já pregaram essa mensagem. Eu nunca tive a oportunidade de pregar essa mensagem, mas o Senhor falou muito forte no meu coração através dessa mensagem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias disse assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te
farei ouvir as minhas palavras. Se você vai descer na casa do oleiro, descer no lugar onde tem alguém trabalhando, como é que você vai ouvir as palavras do Senhor? Eu falei que a Bíblia, né, tem os ricos detalhes nesse ponto. Temos que observar o que aquela pessoa está falando. Temos que observar o que aquela pessoa está fazendo. Temos que observar tudo aquilo que está na sua volta. Como é que eu vou achar um camarada fazendo um vaso? Uma pessoa que está lá sentada sobre as rodas, né? Naquele tempo, era a roda que ela era acionada através dos pés, tinha dois discos, né? Um por dentro, outro por fora, por isso que ele fala roda, uma roda ficava embaixo, onde ele acionava ela com o pé, e a outra ficava dentro, onde ela rodava. E aquele barro que ia mexendo ali, ele barro saía em forma ele fala de botija, em forma de prata, em forma de uma bacia, era uma forma arredondada que aquele disco cortava ali para baciar. Então, por que o Senhor diz, desce à casa do oleiro, que eu vou falar com você? E presta atenção na minha palavra. Jeremias, um jovem, né, que chorou muito diante das suas mensagens, das suas profecias, porque muitas vezes, né, quando ele profetizava, aquilo que ele estava profetizando acontecia diante dos seus olhos, e por isso ele entristecia, porque ele era obrigado a trazer, né, aquilo que o Senhor falava no coração dele, aquela nação. E muitos recados que ele trazia não eram recados que o povo queria ouvir, pela desobediência daquele povo naquela época. Eles estavam desobedientes a Deus. Então os recados que vinham para aquele povo não eram o recado que eles queriam ouvir. Era um recado que eles não queriam ouvir, e por isso Jeremias falava. E o povo se revoltava contra ele, porque o profeta que maldizia o povo naquela época era um profeta mal visto pelo povo. Nos dias de hoje também é. Se você traz um recado de Deus, e aquele recado de Deus não está coincidindo com o desejo do teu coração, muitas vezes nós achamos que aquela pessoa está nos desafiando, que aquela pessoa está querendo nos levar para outro caminho, que aquela pessoa não está trazendo o recado de Deus, porque aquilo que eu escolhi a fazer e que eu estou fazendo é que é certo. Por isso que o Senhor pediu para Jeremias descer. Aquele barro, nós estamos vendo sobre o profeta Jeremias na escola, aquele barro é um barro buscado muito distante. Esse oleiro, o Jeremias andou muito com ele, prestou muita atenção na fabricação dos vasos. E eles buscavam uma mula distante, né, aquele barro. Aquele barro era escolhido, um barro mais distante da beira do caminho. O oleiro dizia a Jeremias que aquele barro tinha que ser pego no lugar mais distante, mais profundo, que era para pegar um barro melhor, que não podia ser qualquer barro à beira do caminho. E um dia eles estavam levando aquele barro, e a mula que eles estavam levando o barro caiu e quebrou uma das pernas, e o oleiro acabou sacrificando aquele animal, e eles tiveram que levar aquele barro nas costas até a fabricação do vaso. Esse vaso ele era fabricado, ele era colocado no sol, era enchido de água, era enchido de areia, era um processo muito longo para a fabricação do vaso. Depois dele pronto, ele era colocado na fornalha, né, dentro do fogo, era cheio de azeite, esse azeite fervia e vinha para a borda daquele vaso, e a sair na borda ele saía escorrendo em volta do vaso, que dava o brilho e dava a consistência da boniteza do vaso, né? Tudo isso é um trabalho muito, existia, né? Todos os dias ele molhava lá fora, ele molhava de manhã, ele molhava à tarde, ele recolhia aquele vaso, no outro dia colocava de novo, aquela areia tinha que ser colocada a onda naquele vaso, e tinha uma ferramenta, né? Eu não me lembro o nome da ferramenta, mas que o oleiro batia, né, no vaso, pelo som daquele vaso, ele sabia se o vaso estava trincado ou não. Um dia Jeremias perguntou para ele: como é que o senhor sabe se o vaso está trincado ou não? Por que o senhor sabe se o vaso está limpo por dentro ou não? O oleiro respondeu para ele: eu sei, porque foi eu que fiz o vaso. Por acaso aquele que fez a obra não sabe que está pronto? O Senhor Jesus também fala para mim e para você. Ele conhece eu e você, que somos o vaso do Senhor, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos colocou aqui, foi Ele que nos deu permissão de estarmos aqui nessa noite. Foi o Senhor Jesus que te trouxe aqui para mudar a tua vida. Se você crê, você verdadeiramente busca o Senhor na tua vida. O caminhar diante do Senhor não é fácil. Nós vimos aqui o profeta Jeremias, ele teve que passar várias vezes ajudando aquele oleiro a fazer aquele vaso. Mas ele teve as bênçãos do Senhor alcançadas nas tuas vidas, porque ele fazia por amor, ele fazia porque ele cria que o Senhor estava no comando e no domínio na vida dele. Muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, porque nós desanimamos, nós achamos que aquele serviço que o Senhor colocou para nós fazer não é um serviço que nós suportamos, não é um serviço que nós aguentamos. Se o Senhor te colocou aqui, se o Senhor te deu um ministério, se o Senhor te deu uma obra na tua mão, é porque Ele vai fazer com que você chegue ao final. Se você crê no Senhor Jesus, tudo Ele
testemunho de riqueza, de bens materiais, demora bastante. As perguntas dos pastores são constantes para aquelas pessoas, para que elas repitam que ganhou um apartamento, que ganhou uma casa, que saiu das dívidas dentro de 6 meses. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a nossa vida que nós levamos, cada um de vocês que está aqui, e eu também, nós sobrevivemos através do nosso trabalho, dos recursos que nós ganhamos através do nosso suor. Nós sabemos que as coisas não é tão fácil assim, vivendo no mundo explorador que nós estamos vivendo, mas a mensagem de pregar o Evangelho, a mensagem de levar a salvação ao povo, a mensagem de dizer que esse vaso que não tem valor comercial, que é eu e você que representa para o Senhor, deixou de ser falado. Se o Senhor deu a tua vida, deu o teu sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver a vida dele, que valor espiritual tremendo que tem eu e você na mão do Senhor. Mas precisamos prestar atenção, descer muitas vezes a casa do oleiro, prestar atenção no que ele está fazendo, e nem só prestar atenção, fazer junto com ele aquilo que ele está fazendo. Aprendemos é quando andamos junto com os homens de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Quando você está do lado de um profissional, uma fábrica, uma firma, aprendendo também o que ele está fazendo. Eu falei aqui quando eu cheguei com o apóstolo Miguel, do Eliseu, que tanto ele aprendeu, porque ele estava ali colado na sandália do Elias, do profeta Elias. Ele foi aprendendo, um dia ele partiu, ele ocupou o seu lugar. Josué também estava ali, passando pelas dificuldades junto com Moisés, e um dia ele se viu sozinho diante daquela multidão e disse: Senhor, que preparo eu tenho para que eu traga a tua mensagem como meu servo, né? Como teu servo, como meu Senhor trazia aqui a Moisés. E o Senhor diz: anima-te, Josué, anima, eu vou te dar a posição. Salomão também, quando foi ungido a rei, para ele morreu, ele foi ungido a rei, ele não tinha conhecimento, ele se pegou diante de uma nação que precisava de um rei, de um pulso forte para conduzir aquele povo. E ele chegou para Deus e pediu para Deus, não pediu riqueza, não pediu nada, apesar de ser o homem mais rico que já passou na face da terra. Não falando de Jesus, porque Jesus veio como homem, mas Jesus veio nos trazendo um exemplo, não teve uma vida a não ser isso. Ele veio para nos trazer uma mensagem e nos ensinar a como seguir ele. Mas o Salomão não foi um homem mesmo como eu e você, o homem mais rico que passou aqui, que tudo que ele imaginava ele conseguiu, às vezes até além do que ele imaginava. Mas ele chegou para Deus e disse: eu não quero nada disso, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento. Um homem que agradou o coração de Deus pelo que ele pediu. Não quero falar do final da vida dele, porque o final da vida dele ele acabou fazendo muitas coisas que nós, que a própria Bíblia não aprova. Mas isso é ele lá com Deus. Eu estou falando do que ele representou para aquela nação, do que ele fez para aquele povo. E Jeremias também estava ali, buscando a direção de Deus, chorando diante daquele povo, querendo que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, para que tivesse uma comunhão com Deus, para que lembrasse, da aliança que Deus fez através de Abraão, a aliança que Deus fez com aquele povo, quando Deus estava ali, querendo que aquele povo reconhecesse os seus pecados, para que ele não viesse a fazer o mal que ele prometia tanto a fazer para aquele povo. Era isso que Jeremias queria que aquele povo visse. Ele diz aqui no 3: desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como eu já disse, o vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou nas suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor quebrado. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor chorando. Quando eu entrei aqui na casa do Senhor, há 4 anos atrás, eu entrei chorando. Eu entrei todo quebrado, sem saber nem aonde ficava a porta a qual eu tinha entrado. Eu entrei porque uma pessoa me trouxe aqui na igreja. E cheguei e disse para o apóstolo Miguel, que está aqui hoje, era pastor na época. Eu falei: pastor, vou fazer o que o senhor disser que eu faça, mas eu quero a minha vida em condição de viver, porque a situação que eu estou passando hoje eu não desejo para ninguém. Ele falou: filho, está disposto a fazer o que Deus manda fazer? Eu disse: estou. Ele falou: o preço é caro, a caminhada é longa, mas a coroa que está te esperando é maior ainda. Se você aguentar passar por essas dificuldades, a que você não aguentar, o Senhor vai te dar a mão, mas se você não aguentar, o Senhor vai estar apenas olhando, você vai alcançar essa vitória. Eu entrei aqui com esse vaso que quebrou na mão desse oleiro. Eu entrei aqui com os pedaços no chão. Eu chorei aqui no chão dessa igreja, eu chorei diante do pastor. E ele foi me ensinando, cada passo que ele me ensinava, eu dava de acordo com o que ele fazia. Fiz muitas vezes contra a minha vontade, porque para mim o que ele estava falando não tinha sentido nenhum para mim.
Ele dizia, olha, muitas vezes para mim também não tem, mas o Senhor mandou, ele responsabiliza, vamos fazer o que ele manda. E nós fizemos o que o Senhor mandou. E eu fui transformado num novo vaso. Não estou dizendo que eu tenho valor para muitas pessoas, mas eu tenho valor para Deus. Porque você me colocou aqui, você me tirou da situação que eu estava passando, você me colocou como vitorioso, Ele trouxe a minha família para os caminhos do Senhor, e todos aqui estão fazendo a obra do Senhor. Isso eu não digo para me engrandecer, não quero grandionia diante do Senhor, Ele conhece o meu coração, eu quero diminuir diante dEle, para que Ele cresça através de mim. É isso que nós precisamos fazer, reconhecer que há um Deus na nossa vida, reconhecer que o Deus precisa trabalhar na minha e na tua vida, através do nosso posicionamento diante dEle. Se nós ficarmos sentados e esperar que o Espírito Santo venha trazer algo para nós, que o Senhor Jesus desça de novo e traga as coisas para nós não vamos conseguir. A casa do Senhor, como Deus falou, é mantida por mim e por você. Nós precisamos abrir mão, arregaçar as mangas e lutar, fazer aquilo que eu e você precisa fazer, porque a parte de Deus já está feita, porém não está entregue para mim e para você, porque a parte nossa ainda não está feita. Mas Deus não fica devendo, irmão, nem para mim, nem para você. Se nós fizermos a nossa parte, Deus cumprirá a promessa que tem nas nossas vidas. Ele cumpriu na minha vida, Ele cumpre na tua. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje, eu sei de mim. Eu estou passando por dificuldade financeira. Para mim isso não tem problema nenhum de estar adorando o Senhor. Situação financeira, eu estou num mundo que é um mundo explorador. Eu estou num mundo vivendo, trabalhando para homens, muitas vezes homens que não têm o conhecimento do Senhor Jesus. Agora a minha vida não está na mão desses homens, a minha vida está na mão do Senhor. E eu não creio que o justo me dará um pão, porque a palavra do Senhor diz que não. Então, se nós formos justos com o Senhor, se nós reconhecermos que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, independente da nossa vontade, Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós saímos da igreja, uma palavra do pastor, ou alguém trouxe uma mensagem gostosa, no nosso coração, saindo dali, alguém diz uma palavra atravessada para a gente, e a gente esquece até o texto que a gente viu na igreja. E não acreditamos nas promessas que o Senhor tem. Vamos sofrer? Vamos sofrer. O Senhor Jesus não disse em momento nenhum que nós não íamos passar por dificuldade, ao contrário. A Bíblia ela é permeada de palavras de dificuldade, mas a Bíblia também ela é permeada de vitória para cada um, através dessa dificuldade que cada um passa. Por isso que nós estamos aqui, independente de que situação nós estamos passando. O Senhor Jesus ele não tem culpa nenhuma da situação ruim que está na minha e na tua vida. Nenhuma, ao contrário. Ele é o maior interessado que nós estejamos bem. O Senhor Jesus é o maior interessado. Mas muitas vezes nós é que não somos interessados. Deixamos escapar das nossas mãos as bênçãos que o Senhor deu para a gente. Damos brecha através do nosso posicionamento diante de Deus para o inimigo agir na nossa vida. E o inimigo vem e destrói, porque essa é a intenção dele. Eu falei ontem no culto, né, uma mensagem que eu li da menina, que ela disse que a vida dela não tinha sentido nenhum, que ela ia acabar com a vida dela, porque não valia mais a pena viver. Mas será que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que aquela menina respondesse, né, uma dessa? Em que situação eu pego a vida de Jesus para mim viver a vida dele? Eu disse que não vale a pena viver. Se o Senhor Jesus deixou a vida dele comigo, se o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo que eu deixarei aqui e habitar em mim e em você, essa casa precisa estar limpa. E como é que essa casa vai estar limpa? Através da palavra do Senhor. O Senhor fala comigo, com você, através da tua palavra. Nós diminuímos diante do Senhor para que Ele cresça, como eu disse. Então, se eu estou aqui falando aquilo que está na palavra do Senhor, o Senhor está usando a minha vida como usa a sua, como está trazendo um recado de Deus para a pessoa. É dessa forma que Deus fala conosco. É dessa forma que nós vamos caminhar para a vitória. Aprender o que está escrito através da palavra do Senhor, colocar em prática nas nossas vidas e abrir os nossos braços para que as bênçãs do Senhor sejam verdadeiras, derramadas e não caiam no chão que nós conseguimos pegar. É dessa forma que eu entrei aqui. E é dessa forma, não, é dessa forma que eu entrei aqui, como eu disse para você, através das dificuldades. Mas é dessa forma maravilhosa que hoje eu prego a palavra do Senhor. E diz que Ele agiu na minha vida e vai agir na tua. Não é por isso que eu estou aqui sorrindo pregando a palavra do Senhor, não. É porque eu reconheci que tudo aquilo que eu estava passando, o Senhor não tinha culpa nenhuma. E eu já deveria ter falado do nome dele, da palavra dele antes, independente de qualquer situação, porque eu não teria dado legalidade para o inimigo agir na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos, e nós não teríamos passado por a dificuldade que nós passamos. Mas aprendemos, diz que o homem inteligente ele aprende com os erros dos outros. Aí a gente fala, legal, que bom, né? Mas o homem sábio ele aprende, o homem inteligente ele aprende com seus próprios erros. Mas o homem sábio ele aprende com os erros dos outros. Eu não fui sábio, eu fui inteligente.
conhecer o caminho, o qual Deus queria que eu passasse e eu não passei. Então o Senhor me trouxe aqui para que nós sejamos vencedores no nome dEle. O 5, veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer em vós como fez esse oleiro, ou casa de Israel. Nós já lemos, né? No 7, no momento em que eu falo contra uma nação e contra o reino para arrancar, destruir e derrubar, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Se nós arrependermos do nosso pecado, pedir perdão para Deus, mudar a nossa posição errada que nós estivemos andando, o Senhor arrependerá do mal que Ele prometeu fazer. Nós estamos aqui falando do Velho Testamento, né? Hoje nós estamos, é bom que a gente frisa isso, nós estamos na lei da graça. Então nós estamos falando que o Senhor Jesus não deseja mal para ninguém. Então seria até contra o que eu estava falando antes, se eu dissesse que o Senhor Jesus, mas aqui, tudo era atribuído a Deus no Antigo Testamento. Se você era abençoado, Deus estava aceitando a sua adoração, a sua oferta. Se você não era abençoado, era castigado, era porque Deus estava te castigando porque você não estava cumprindo a lei do Senhor. Mas hoje Ele tirou isso, né? Essa maldade foi tirada. O Senhor não promete castigar ninguém hoje, mas hoje nós temos o inimigo das nossas vidas, que se nós não estivermos com o Senhor, nós estamos com Ele. Não existe três caminhos, é dois. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo. Então hoje, através dos caminhos errados que nós estamos seguindo, o inimigo tem a legalidade dada por mim e por você para agir nas nossas vidas. É isso que o Senhor está querendo falar. Se nós estivermos no caminho do Senhor, a maldade do inimigo quer colocar no meu e no teu coração, destruir as nossas vidas, ele não vai conseguir. Mas se nós estivermos fora do caminho do Senhor, a maldade do inimigo quer colocar na minha e na tua vida, ele vai conseguir, porque nós estamos trilhando caminhos diferentes. E ele fala aqui no 9, né? Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito de fazer. E não faço. As bênçãos que o Senhor tem para mim e para você, como é a maldade, também é a bênção. As promessas que Ele tem, tudo isso que nós recebemos, eu não posso dar alguém dizer para você, receba, Deus está te dando, colocamos no nosso coração. Se nós estivermos fora do caminho do Senhor, essa bênção não virá para mim e para você, ela vai ficar retida, não porque o Senhor se interessa disso, porque ela só vai ser cumprida na minha e na tua vida, se nós estivermos seguindo o que o Senhor quer que nós sigamos. É o caminho dele, o caminho da salvação, o caminho das bênçãos, o caminho da prosperidade, o caminho da vida familiar, com paz, com alegria. Onde nós falamos de paz e de alegria, como os lares estão sendo atacados, pessoas da nossa família sendo destruídas por inimigo, filho vivendo com a mãe ou com o pai, sendo os dois juntos, estão vivendo num mundo aí, teve a semana passada aí, um casamento aí, eu respeito muito essa parte, né? Nós estamos filmando, eu sei disso, eu estou falando com convicção. A gente ama o ser humano, independente do que ele faça, mas não amamos muitas coisas que ele faz. Eu vi um casamento, né, que aquilo me entristeceu, porque nós não fomos ensinados dessa forma, através da palavra de Deus, para que a gente veja a situação daquela. A gente está vivendo num mundo assim, estou vivendo num mundo que o casamento virou um negócio, um barganha. Você casa, amanhã você divide o que tem, casa com outro, os filhos crescem com qualquer um, é mãe sustentando os seus filhos, a mãe entrando na justiça para adquirir pensão. Por quê? Porque vocês estão dando legalidade através do nosso caminhar. A partir do momento que colocamos a nossa família diante do Senhor, pedimos ao Senhor que a nossa família, a nossa casa é o primeiro altar, é o altar que nós edificamos nosso louvor, que está dentro do nosso coração para trazer para Deus. Nós não conseguimos adorar a Deus em lugar nenhum se nós estivermos em contenda em casa com o nosso familiar. Para que Deus aceite a minha e a tua oração. A nossa casa precisa estar em paz, a nossa casa precisa estar em comunhão, a nossa casa precisa pertencer ao Senhor Jesus. Não tem como eu brigar com a minha esposa em casa, entrar aqui na igreja, subir e dizer que Jesus está trazendo a palavra, porque eu não estou em comunhão com Deus. Deus não vai me usar para que eu seja esse canal de comunicação. Deus só vai usar você e me usar, e me abençoar e te abençoar se nós estivermos em paz, principalmente com a nossa família. Também paz com nossos irmãos, com a nossa igreja, como nós andamos. O brilho do Espírito Santo tem
você. A Bíblia que muitos não têm condição de ler, tem que ser eu e você, que somos de Deus. Alguém tem que olhar para mim e para você e falar, verdadeiramente ali está o homem de Deus. Eu vejo um homem de Deus pelos seus atos. Não tem coisa pior do que a gente escutar alguém falar, está vendo? Está vendo que eu não, por isso que eu não confio em crente, por isso que eu não confio no cristão. Isso machuca muita gente. Então não deixa, meus irmãos e minhas irmãs, que ninguém um dia venha falar isso de você e de mim. Transbordamos o brilho do Espírito Santo do Senhor, para que aqueles que não têm condição de ler a Bíblia, eles olham para nós e falam, a Bíblia do Senhor está ali através da vida daquela pessoa. A Bíblia do Senhor está ali porque eu estou vendo o brilho do Senhor Jesus naquela pessoa. Aquela pessoa verdadeiramente, independente do que ela está passando na vida dela, ela procura fazer a vontade de Deus. É para isso que o Senhor nos coloca, nos chama de filho, dá a tua vida pela vida nossa. Por isso, morri para que o meu filho vivesse a minha vida, deixei a mensagem para que o meu filho pegasse, independente de qualquer lugar que nós estivermos. A palavra do Senhor tem que ser dita, o respeito para o Senhor, a transparência, a vontade de dizer que Ele é o Pai, nós estamos satisfeitos por Ele nos chamar de filho, tem que ser falada por mim, por você. Nós já vamos terminar do 10 aqui, do 11. Ora, portanto, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: olhai, estou forjando mal contra vós, projetando um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Precisamos corrigir, como nós já vínhamos falando antes, corrigir o que nós estamos fazendo. Errar, todo mundo erra, todos nós somos seres humanos, nós não temos um conhecimento, muitas vezes a palavra do Senhor, e nós erramos, porque estamos cercados de pessoas que nos levam, nos induzem a errar. Mas precisamos voltar atrás, nos arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, a partir do momento que eu errei, hoje eu não quero mais errar, eu estou diante de Ti arrependido de tudo que eu fiz, porque aí o Senhor vai mudar aquilo que Ele quer fazer comigo e com você, pelo que nós estamos errando. Ele diz aqui no 21, no versículo que nós não lemos aqui, portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega-os o poder da espada, sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Tudo isso aqui ele estava desejando para aquele povo. O Senhor está usando Jeremias para falar que se ele não mudasse o seu comportamento, se ele não mudasse as suas ações, se eles não mudassem a sua conduta, isso ia acontecer com eles. Eles iam perder os seus familiares, as mulheres iam ficar viúvas. No 22 ele diz: ouça-se o clamor de sua casa, quando trouxeres tropas sobre eles. Repete, pois, abriram uma cova para me prender, amarraram laço aos meus pés. Jeremias foi muito castigado por aquele povo. Jeremias foi jogado na cisterna. Jeremias teve uma situação muito difícil, até que teve um eunuco lá da casa do rei, que acabou conversando com o rei, e pediu para que não deixasse ele ali, que ele ia morrer de fome, quando a comida acabasse ali. Ele foi levantado, colocava os panos embaixo do braço dele, levantar ele com a corda, se der, depois se você quiser ver o texto, você vê que fala. Mas ele sofreu muito porque ele era um profeta que profetizava contra aquela nação rebelde que estava ali. Ele estava vivendo ali mais ou menos 100 anos, depois da morte de Isaías. Ele estava ali profetizando para aquele povo ali. E aí ele estava dizendo que o povo precisava mudar a sua conduta, o povo precisava mudar o seu comportamento para que Deus viesse a arrepender de tudo aquilo que ele estava falando através da vida dele. Tem um versículo aqui que nós não lemos, um versículo que chama muita atenção da gente, é o capítulo 31, versículo 31, 30, é o resumo que está aqui no livro, que eu achei importante essa mensagem, porque às vezes nós nos condenamos por algo que nós fizemos, pedimos perdão a Deus e achamos que ainda estamos no pecado. Por isso eu quero ler esse versículo, para dizer o que Deus pensa de mim e de você, quando nós arrependemos dos nossos pecados e acreditamos que Ele nos perdoa. Capítulo 31, é o resumo que eu tenho, eu peguei aqui no livro, mas é mais ou menos os capítulos 31, versículo 31, 33 e
34. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembro mais dos seus pecados. Quando nós pedimos perdão para o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida nos caminhos dele, verdadeiramente ele perdoa os nossos pecados e ele esquece do meu e do teu pecado. O Senhor esquece quando nós pedimos perdão para ele e ele nos perdoa, ele esquece do nosso pecado. Se arrepender do nosso pecado, colocar na direção do Senhor, pedir perdão para ele perdoa os nossos pecados. Estamos perdoados e prontos para seguir o caminho do Senhor. Essa mensagem eu coloquei um título nela aqui: o vaso sem valor comercial. Esse vaso é um vaso do oleiro. É um vaso que é um objeto, mas o Jeremias transformou essa mensagem. O Jeremias trouxe isso para a nossa vida e nos colocou um exemplo como um vaso do Senhor. Um vaso querido, cheio de pedras preciosas, cheio de ouro, e que o Senhor tanto ama e tanto valoriza. E nessa noite ele trouxe a mim e trouxe a você aqui, para dizer que ele ama, ele conhece a mim e a você por dentro, porque foi ele que fez esse vaso. Dentro de mim e de você, o Senhor sabe o que tem. Pastor, o bispo Marcelo trouxe aquela palavra, não deixa de se escarnecer. Deus não quer ser zombado, Deus não quer ser escarnecido, Deus, a gente não engana ele conhece a nossa condição, ele conhece o nosso louvor, ele conhece a nossa sinceridade, ele conhece o nosso condicionamento, ele conhece tudo da nossa vida. Então que nós viemos ser verdadeiramente esse vaso precioso, esse vaso de Jeremias foi vendido por 160 talentos na época, foi o vaso mais caro a ser vendido nessa época, por 160 talentos. Não está na Bíblia, a gente está fazendo um estudo sobre o vaso e o professor acabou passando para a gente. Esse aí, o vaso mais caro da história. Mas que esse vaso foi o mais caro da história de Israel. E é você que está aqui nessa noite, que é o vaso mais caro espiritualmente falando para o Senhor Jesus. Ele é tão caro que o Senhor deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui, escutando essa palavra. Aquele testemunho que a irmã deu aqui, que se tornou culto, né? A irmã Adriana, deixa a gente feliz, porque ela buscou, ela acreditou, quando todas as vezes que estavam em volta dela diziam o contrário, mas ela dizia: eu vou buscar. Ela ungiu as mãos dela. Naquele momento que ela ungiu as mãos dela, ela transferiu a responsabilidade tudo para Deus. Está aqui, Senhor, quero que as minhas mãos sejam usadas, mas usadas por esse óleo precioso, que é o que representa a corrupção na nossa mão. Então, e ela foi vitoriosa, porque ela acreditou. Se eu e você não acreditar também que o Senhor vai agir na nossa vida, Ele não vai agir. É pela fé, é pelo que nós acreditamos, é pelo nosso caminhar, é pela nossa confiança naquilo que nós não vimos e queremos alcançar a vitória do Senhor Jesus. Então, que esse vaso do oleiro, mudar a nossa vontade, né? Muitas vezes não queremos fazer. Diz que como ouvir a palavra de Deus, prestando atenção no que está saindo da boca dos profetas. Não entregarmos nas mãos de Deus aquilo que não agrada a Deus. Não dizer que é para Deus aquilo que Deus não se sinta prazer. Precisamos fazer o que Deus determina. Precisamos passar a nossa responsabilidade para o Senhor. Precisamos deixar Ele agir nas nossas vidas. Eu acabei passando um pouco do tempo aqui, né? Mas confie no Senhor, que você é um vaso precioso na mão do Senhor. E em você necessita muito prazer na nossa vida. Você que está nos assistindo, nós vamos terminar essa mensagem. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus venha te abençoar, proteger você e a tua família. Que a tua casa seja verdadeiramente um altar que adora o Senhor. Que você vá para a tua igreja verdadeiramente com um coração cheio de amor para entregar ao Senhor. Faça da tua família uma família ungida de Cristo pelo seu comportamento. Mostre para os seus filhos, para o seu pai, para a sua esposa, para quem está do teu lado, que o Senhor Jesus brilha através da tua vida. Você, meu irmão, minha irmã, às vezes está um pouco afastado, decepcionado com o homem. O homem é cheio de falha, o homem é cheio de maldade, o homem é cheio
e intenções maldosas, mas o Senhor Jesus não. Então não compara Jesus com o homem. Deixa o homem fazer o que ele quer e você faça aquilo que o Senhor quer que você faça, porque Ele vai te abençoar. Nós estamos aqui, como eu disse antes, comunidade Família Renovada. Se você quiser nos visitar, as portas estarão abertas. O Senhor vai falar muito ao teu coração e vai ficar feliz pela tua visita. Venha nos visitar e levar um abraço da Família Renovada para os seus familiares. Amém?